Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abre em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Lembra-se que ano passado nós tínhamos o tema da alegria completa. Nós já ministramos sobre aquele texto: a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. E você começa a olhar na palavra de Deus, você percebe que a palavra alegria, a palavra gozo, a palavra satisfação aparece de capa a capa. E é interessante que o mundo também fala em alegria. Lembra-se daquela propaganda acho que do falecido supermercado das bandeiras, né? Que dizia, como é que era? O que importa é viver hoje, alegre-se hoje. Como é que era o slogan? Quem lembra? Você que tinha um cartãozinho lá, não era Lembra-se não? Já faleceu faz tanto tempo que... Mas era assim, viva hoje, viva o momento, não é verdade? Aliás, algumas pessoas até assumem alguma frase: bom, eu tenho o direito de ser feliz. E nessa do tal do direito de ser feliz, saem ferindo pessoas, saem roubando os outros, saem destruindo, porque eu tenho o direito de ser feliz. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Já ouviram essas frases? E a Bíblia, amados, ela tem o ponto de vista dela, que é o ponto de vista de Deus sobre a alegria, sobre a verdadeira alegria. E aqui, em Filipenses, para a nossa introdução, a Bíblia diz: no demais, faça uma coisa. O quê? Alegre-se. Mas aonde? Alegre-se no Senhor. E nessa frase, nós já aprendemos que existem dois tipos de alegria. Existe a alegria que é produzida por Deus, é a alegria no Senhor. E existe uma alegria que ela é passageira, ela é uma alegria humana, ela é uma alegria terrena, ela é uma alegria que acaba. E o texto diz: faça o seguinte, alegre-se. Vamos fazer festa. Não, alegre-se no Senhor. E sobre isso eu quero conversar com você nessa manhã. Em primeiro lugar, o que são alegrias passageiras? Coloca para nós Jó capítulo 20, versículo 5. Jó capítulo 20, versículo 5. O triunfo dos iníquos é breve, e a alegria dos ímpios é apenas de um momento. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos ímpios dura só um momento. Hoje pela manhã eu estava vendo uma notinha na revista Veja sobre... Tem ali nas primeiras páginas sempre quem morreu. Já acostumou a ler o obituário da revista Veja ou não? Lá no começo sempre tem, chegou lá cedo, eu estava lendo. E aí morreu esse, morreu aquele. Morreu semana passada o Bud Spencer. Vocês viram ou não? Aquele gordinho simpático lá que batia em todo mundo, morreu. As pessoas morrem. Você viu que o pessoal morre. E morreu um essa semana, que eu nunca ouvi falar, mas está lá, Antônio não sei o que, Veiga, conhecido como Tony não sei o que, Veiga, e que era um magnata de uma indústria de armas que ele herdou do pai dele. Então, nos anos 80, um carioca muito badalado, muito rico, casado com uma paulistana também, Carmen, não sei, Veiga, e que também era super badalado. Pois o sujeito morreu. E diz a nota que ele era trilhardário e morreu miserável, porque nos anos 2000 a fortuna dele veio plano Collor, ali nos anos 90, não sei o que, sei que foi tudo embora. Você percebe que a alegria produzida pelo homem é tremendamente passageira? Não, mas eu sou herdeiro das lojas H&M. Sobrou umas promissórias para pagar então. Não, mas eu sou rei da Disapel. Compre o seu conjunto balalaica, ou como é que era? Tralalaica, não sei como é. Lembra disso? Você comprou um daquele lá. Ficava olhando naquele armário. Um dia eu vou ser dono dessa empresa. Acabou, não existe mais. Não, mas eu vou fazer uma festa muito bacana. Com muita bebida, com muita comida, com muito isso, com muito aquilo. A alegria produzida pelo homem, amados, é tremendamente passageira. Lembra-se do dono da TAM,
comandante Rolim, não sei o que, Amaro, acho que era o nome dele. Moura, esse. Moura. Lembra-se dele ou não? Imagina, o cara tinha um monte de aviões. Dá bastante alegria ter bastante aviões, não deve? Imagina, um monte de aviões. Morreu dentro de um deles, um helicóptero, né? Com a secretária. Ficou uma história muito mal contada ainda por cima. A alegria produzida pelo homem é tremendamente passageira. Dê uma olhadinha que está em Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. E você já vai entender aonde nós queremos chegar. Atos, capítulo 8. Mas eu estou orando para ter um monte de avião. Não tem problema, não coloque seu coração nisso. Atos, capítulo 8. A partir do versículo 9, nos conta a história de um homem chamado Simão. Esse homem vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam porque ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Mas aqui nós temos uma descrição do modelo que o mundo produz. Eram os Rolling Stones da época, era o Michael Jackson, todo mundo prestava atenção nele. O cara era tremendo, todo mundo queria um autógrafo dele, todo mundo queria estar com ele, tirar foto com ele. Afinal de contas, era o maior feiticeiro da cidade, era a pessoa mais importante da cidade. Mas a plataforma dele era o engano. Aliás, não tem uma turma presa aqui no Paraná? Tem. Até 2, 3 anos atrás, não tinha muita gente querendo ser amigo deles? Queria. E agora as pessoas querem distância deles. Mas nem para levar uma marmita lá na cadeia. Não é verdade? É verdade. A Bíblia diz que Filipe veio nessa cidade, as pessoas se converteram e todo o povo abandonou esse Simão e passou a seguir Filipe, o próprio Simão. Com isso eu quero mostrar para você, e nós precisamos entender, que as alegrias produzidas pelo mundo são extremamente passageiras. Existem algumas datas, por exemplo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. Existem algumas datas que são boas. Só que todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia das Mães, todo dia é Dia dos Namorados. Tem pessoas que valorizam tanto essas... Não, no Dia dos Namorados, vou caprichar, então vou comprar uma flor e vou comprar uns copos de leite, não sei o quê, vou levar lá para minha amada, tal. Irmãos, tem pessoas que se apegam nisso que é passageiro. E qual é, afinal de contas, a alegria do cristão, então? Não posso fazer festa? Nós somos os melhores em fazer festa. Não posso comemorar data? Você é o melhor em comemorar datas todo dia. Qual é, então, a alegria do cristão? Aonde eu devo gastar minha força, minha energia para desfrutar da verdadeira alegria? Porque às vezes, amados, essas alegrias, as pessoas empreendem esforço para que ela aconteça. Não empreendem? Gastam dinheiro, tempo, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E tantas histórias já ouvi de gente que construiu impérios e os impérios ruíram. E de repente a gente percebe que nós também estamos tentando construir alguns impérios. Peraí, mas essa é a alegria do cristão? Qual é a alegria do cristão? Veja o que está escrito, por gentileza. Veja o que está escrito, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 11. Olha o que está escrito nesse texto. João, capítulo 15, versículo 11. A Bíblia diz assim: essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria, o vosso gozo seja completo. Amados, essas palavras são do próprio Senhor Jesus. E o que ele tem dito? Ele está falando basicamente do amor, da proteção de Deus para as pessoas, para os seus discípulos. E ele diz: existe uma alegria que é minha, e eu quero que ela permaneça em vocês. Mas a alegria de Jesus, ela não é sobe e desce, ela é permanente. Você não anda de festa em festa, de happy hour em happy hour, disso, daquilo, de comemoração em comemoração. A alegria que vem de Jesus, ela é permanente. É uma alegria que fala de segurança no seu coração, independente das circunstâncias à sua volta.
Independente dos ventos soprando, a alegria do Senhor, ela é permanente. Ah, não, mas isso é irresponsabilidade, então eu recebo uma notícia triste e vou ficar sorrindo. Não, você permanece confiando no teu Senhor. É diferente, irmãos. É diferente. A alegria produzida por Deus, ela é permanente nos nossos corações. Amados, a Bíblia nos convida a amadurecermos e a não sermos mais como meninos inconstantes levados ao redor por qualquer vento de doutrina, por qualquer notícia ruim. Você tem dinheiro na conta, está feliz. Você não tem, está triste. Como assim? A alegria do Senhor, primeiro que é do Senhor. Segundo, ela é permanente. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que essa alegria, ela pode se completar. Isso significa que nós podemos crescer nesse tipo de alegria. E traduz aqui a palavra alegria pela palavra confiança. Pela palavra confiança. Essas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vocês e a minha alegria em vocês seja completa. Irmãos, a Bíblia nos leva a refletir sobre um nível de amadurecimento impressionante. Segurança todos os dias da sua vida. Abra ainda João capítulo 17, por gentileza. João capítulo 17, o versículo 13. João capítulo 17, versículo 13. Vamos ver alguns versículos desse capítulo. A Bíblia nos diz assim, João capítulo 17, o versículo 13, diz assim: agora vou para ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Irmãos, você já se relacionou com uma pessoa triste, abatida, amargurada? Ah, todo dia, eu conheço meu chefe. Já se relacionou com uma pessoa insegura? Qualquer probleminha que aparece, a pessoa treme nas bases. Não vai dar certo. Vai ser um fracasso. E em contrapartida, já se relacionou com alguém seguro em toda e qualquer situação? Pode vir o vento que for, a pessoa permanece confiando no seu Senhor? Esse é você. Esse somos nós. Cada vez mais as pessoas vão procurar apoio em cristãos que tenham essa segurança. Agora veja que interessante que mais Jesus fala sobre essa alegria. Alguns comentaristas comentam que, e se você lê os evangelhos, você entende que dá a entender isso mesmo, que essa oração, porque é uma oração que Jesus fez, ele fez ali no jardim do Getsemane. Ele está falando com o Pai e está pensando em cada um de nós. E ele já sabia que você iria precisar da dose de alegria dele. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que o diabo bate com força, que a vida não é fácil e cada dia é um novo dia que precisa ser vencido. E Jesus está ali falando com o Pai, momentos antes de ir para a cruz. E a gente pensa, mas ele vai falar de alegria, porque ele sabia que você e eu iríamos precisar disso. Imagine o seguinte, que você está estudando, e já temos casos aqui na nossa igreja, e você talvez tenha na sua família, e você, ou o seu filho, é mais dramático o seu filho, está estudando, porque ele quer passar no vestibular de determinado curso. Por exemplo, medicina. Cadê o Levi? Levi, quantos vestibulares você fez para passar? 3 vestibulares. O Levi é esse nosso querido aqui que toca a guitarra nos abençoando aqui. 3 vestibulares. Você imagina o pai e a mãe do Levi. Primeiro ano, estuda, prepara, escolhe o curso e tal, estuda, e cursinho, e deixa de dormir, deixa de jogar videogame, deixa de passear, deixa de não sei o quê, faz o vestibular. Não apareceu na Gazeta do Povo o nome lá. Não é assim? Como que você vai encarar o segundo ano estudando tudo de novo, se não tiver a alegria do Senhor? Aí estuda. E o Paulinho chama para tocar, não posso, estou estudando. E Andreas, me traz um sanduíche que eu estou estudando. Não deu de novo. 3º ano. Se não for a alegria do Senhor te sustentando, irmão, muitos desistem. Aliás, alguns de nós já experimentaram desistir de alguns projetos, porque faltou essa alegria. Lembre-se, essa alegria traduza pela palavra confiança.
E Jesus está ali orando pelos seus discípulos ao Pai, e diz: Pai, eu vou para o Senhor, agora estou falando aqui no mundo, para que eles tenham a minha alegria. Amado, Jesus estava indo para a cruz, e ele fala em alegria. Você percebe que existe uma alegria sobrenatural? Você percebe que você vai se tornar um gigante na fé? Independente do que acontece à sua volta, você vai permanecer estável emocionalmente, avançando, abençoando, avançando, abençoando, abençoando. Ontem tive o privilégio de tomar um chazinho com outro tio meu, que é pastor também, e ele está no seu ocaso, e ele está literalmente se despedindo. Ele está com 80 e todos anos, e ele sabe, Jesus está me chamando para casa. E eu estava ali conversando com ele, e orando um pouco, e conversando, e ouvindo as histórias dele. E aí ele contando, sabe quais foram as maiores alegrias da vida dele? Servir o próximo. E uma vez ele me contou uma história muito interessante. Eu não sei se eu já contei para vocês isso, mas ele desde que ele casou, ele viu um grupo de pessoas morando debaixo de uma lona preta, ali perto de Vitimarsum, ali no Rio dos Papagaios. Ele olhou aquilo, ele falou: esse vai ser o meu ministério, eu vou trabalhar com essas pessoas. Estou falando de anos 60, lá para trás mente lá. O Hernani e eu ainda estávamos fazendo o quê? Nem tínhamos nascido, né, Hernani? Não sei, eu sei, não tínhamos nascido aí. Ele começou um trabalho e foi crescendo esse trabalho. E ele desenvolveu alguns projetos de ação social. Ele fazia viagens, Thomas, lá para a Alemanha, e ele ia para lá para levantar doações. E ele começou a trazer roupas, e daqui a pouco vinha de container, e fazia bazares. Aí ele fez um projeto de adoção à distância. Ele adotou mais de 1000 crianças à distância, pessoas que investiam para as crianças. Aí ele inventou um outro projeto, que cada família no interior do Paraná, não sei bem qual era a modalidade, mas ganhava uma vaca de verdade. Vaca mesmo. Para as pessoas tirarem leite e tomarem o leitinho lá. De vez em quando uma virava costela fogo de chão, mas ele insistia, né? Dando vaquinhas para as pessoas. É verdade. E foi fazendo, e um dia esse projeto cresceu tanto, e começou a vir tanto recurso, tanto dinheiro, que algumas pessoas deram uma rasteira nele e tiraram ele do projeto para ficar com o projeto. Ele estava triste, um dia ele me contou isso já há muitos anos atrás. E ele falou assim: Deus, né, me desgastei tanto por esse projeto, eu não vou mais ajudar as pessoas. Uma semana depois ele falou: não aguentei, eu vi outra pessoa debaixo de uma lona, comecei tudo de novo. Né? E começou um outro projeto similar, e ele imprime aquele livrinho, O Mensageiro. Quantos já viram O Mensageiro, aquele livrinho? Sabe quantas cópias por ano ele faz daquilo lá? 300.000 cópias. E ele distribui gratuitamente. E um dia eu me lembro que eu fui dar uma oferta para ele. Eu encontrei ele lá em Palmeira, acho que até um dos que nós estávamos juntos, daí ele tinha deixado o carro, estava a pé lá, não era? Estava consertando o carro, não sei o quê. E nós estávamos com uma saveirinha, fomos em 3 sentados na frente, lembra? Aí vamos almoçar. Almoçamos ali no Girassol, né? Irmãos, o Girassol é um mistério. Se você passa por lá de vez em quando, peça um alcatra com polenta. Mas deixa para lá, não vou falar sobre isso, né? Almoçamos ali e tal, não sei o quê. E daí eu falei: tio, eu quero dar uma oferta. Eu me lembro que eu tirei R$50. Ele pegou e falou: você está dando para mim ou é para o meu ministério? Eu falei: não, é para o senhor. Porque eu não pego nada para mim. Eu dou tudo para o ministério. Eu falei: mas esses 50 eu quero que o senhor gaste. Tem certeza? Eu falei: tenho certeza. Você imagina? Irmãos, aí você começa a olhar isso e você percebe que tem um nível de alegria que dá para alcançar. E Jesus fala dessa alegria completa em si mesmo. Não importa as frustrações, as derrotas, estou feliz, estou alegre. Eu não me lembro de alguma vez vê-lo cabisbaixos, murmurando, né? Como diz o Hernani aqui na libertação, né? Praguejando contra Deus, usando o nome de Deus em vão. Não, sempre feliz. E agora no fim da vida, feliz, grato a Deus. E eu até falava para a Verinha, morou a vida inteira na mesma casa de madeira. A vida inteira. Eu, quando era criança, ia dormir na casa dele. Eu gostava do jantar. O café da manhã era duro. Sabe por quê? Porque ele tinha 3 filhas, ele distribuía as tarefas. Para mim sempre sobrava pior. Eu era o primo mais novo, né? Mas tudo bem. Deixa isso para lá. Alegria do cristão.
Veja que esse texto, amados, ele dá a entender que nós temos direito à mesma alegria de Cristo. Jesus, nesse capítulo 17, ele ora por proteção contínua para as nossas vidas, ele ora para que você desfrute da certeza da vida eterna. Veja o que diz o versículo 15 de João capítulo 17. A Bíblia diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Irmãos, Jesus faz essa oração por você. E no mesmo contexto, para que você desfrute da alegria dele, ele já está dizendo: existe a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ontem nós tivemos aqui um culto gostoso, um culto de curas e milagres. Eu estava falando para os amados sobre a importância de nós resistirmos aos ataques do diabo. Usamos aquele texto daquele pai que traz o filho que está endemoniado. E muitas pessoas sofrem agressões do diabo na sua casa e aceitam passivamente. Acho que é assim mesmo, né? Tem que morrer de alguma coisa mesmo. Então, está na idade dos filhos usar droga mesmo. Está na 40 anos, né? Assim, tá até a idade de crise no casamento. Não! Tem que resistir o diabo. Para você tem alegria completa. Pastor, eu não estou desfrutando. Resista ao diabo. E receba a alegria de Jesus. Essa alegria, irmãos, traz segurança. Se por acaso você não está dormindo de madrugada porque está aflito, ou com finanças, ou com casamento, ou com filho, com isso, com aquilo, está na hora de, ao acordar, louvar a Deus pela alegria que Ele dispôs para você e resistir o diabo. Veja o que mais diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 14. Nessa oração de Jesus, ele diz: dê-lhes a tua palavra. Mas Jesus nos deu a palavra dele, a arma mais poderosa que você e eu temos contra o nosso inimigo e contra toda qualquer situação que nós enfrentamos, a palavra de Deus. Se você puxar o fio da meada do testemunho do Thomas, você vai encontrar o cumprimento das promessas da palavra de Deus. Mas não abra mão disso. Está escrito na tua testa: a alegria permanente de Jesus. É o que está escrito na tua testa. Esse é você, esse somos nós. E nós temos a palavra de Deus. Use e abuse da palavra de Deus. Como assim? Declare a Bíblia sobre a sua casa, sobre toda a situação, toda a circunstância. Irmãos, eu não sei se você percebeu. Claro que pelo calendário você percebeu, mas se no teu espírito você discerniu que começou um novo tempo no ano do jubileu, nós estamos agora no segundo semestre do ano. Você vai desfrutar de algumas coisas que você ainda não desfrutou nesse semestre. Eu tenho conversado com alguns irmãos e irmãs aflitos, e eu entendo a aflição. Só que isso agora é passado. Para você ter uma porção de alegria, e é a alegria do próprio Senhor Jesus. Você está me falando que eu vou estar amanhã na frente do meu chefe e ele vai estar lá rabugento. Não estou profetizando, ok? Mas vou descrever um quadro. E ele vai aumentar a minha meta de vendas. Ele vai aumentar a exigência do que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Provavelmente ele vai querer negociar o meu salário para baixo. Porque a crise, porque isso, porque aquilo. E você está dizendo que eu devo ser alegre? A Bíblia diz que a alegria do Senhor está em você. Essas circunstâncias não moldam o teu humor, o teu caráter, a tua vida. A tua esperança está em Jesus, irmãos. É isso que estou falando. Veja o que mais Jesus nessa oração ele diz no versículo 10. João capítulo 17, versículo 10. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus nessa oração da alegria completa por nós, ele diz: sabe de uma coisa, Pai? Eles vão me glorificar. Você sabia que nós somos chamados para glorificar e não envergonhar a Deus? E não envergonhar a Deus? Somos chamados para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Eu estava falando com o Fernando, que organiza tudo Jesus é Mais, que ele literalmente dá o sangue. De vez em quando ele prende o dedo naquelas portas lá, jorra o sangue dele naquele caminhão lá no ônibus. E fizemos todo o evento. Eu só não falei duas coisas para vocês que foram lá. Nós não pedimos alvará. E a hora que chegar a polícia nós já fomos embora, irmãos. E a outra coisa, mas me entenda, ok? Me entenda, estamos fazendo para glorificar a Deus.
Irmãos, porque a gente já pediu tanto alvará em tantas coisas, não pode. Aliás, semana passada eu estava com o secretário do meio ambiente aqui da cidade de São José dos Pinhais. Lembra da nossa placa? Ela existe, irmãos, nós vamos colocar ela. Mas todas as secretarias da prefeitura inventaram um troço, não pode por isso, não pode por causa das borboletas que se reproduzem naquela praça a cada 1000 anos, e também não pode porque não sei o quê, porque vai distrair a atenção. Eu falei, mas se fosse um autor de uma mulher nua, aí talvez, mas é um autor que fala de Jesus. Enfim, ou você se acomoda a essas coisas, ou você assume, eu tenho alegria completa dentro de mim, e eu vou fazer acontecer. Saí de lá com ofício. Essa semana vamos assinar finalmente o ofício e vamos colocar a placa nessa rua, naquela praça ali na frente. E vai ser grande. Faço questão de esmagar umas borboletas, inclusive, né? Amém, irmãos? Nós somos chamados para glorificar a Jesus. Por que pôr uma placa? Para glorificar a Jesus, irmãos. Por que fazer Jesus? Para glorificar a Jesus. Isso é natural de quem está alegre em Jesus, de quem confia em Jesus. Amém, amados? Veja o que diz ainda o versículo 23 de João capítulo 17. O versículo 23 diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Irmãos, grupo familiar é de Deus, sabia disso? Igreja é de Deus. E o texto fala que você e eu podemos desfrutar de plena unidade. De novo, isso está falando de confiança. Muitos de nós, talvez a maioria de nós, já fomos decepcionados com isso, com aquilo, com esse, com aquele. Mas o padrão que a Bíblia coloca é uma alegria tal que você possa confiar na pessoa do seu lado. Plena unidade. Dê uma olhadinha para esse ser humano do seu lado. Não é uma bênção? Não é uma obra-prima de Deus? É. O texto diz que nessa alegria você e eu vamos desfrutar de plena unidade. Por fim, amados, a Bíblia diz, não precisa abrir, em João capítulo 16, versículo 24, peça para que a vossa alegria seja completa. Eu gostaria ainda que você visse Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16 diz assim, Jeremias 15, 16: acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, Senhor, ao Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amados, o que a Bíblia está falando, que a alegria do cristão está em Jesus, está na palavra de Deus. O profeta diz, eu achei as tuas palavras e comi. Já comeu a Bíblia, não? Não é o que está escrito aí? Vamos fazer uma nova doutrina, garfo e faca, vamos comer a Bíblia. Claro que não, irmãos. Está falando de receber no Espírito, amém? Mas ele está expressando da melhor forma que ele pode. Eu achei as tuas palavras e as devorei. Não é assim quando você tem um bom livro, um bom filme. Eu devorei aquele livro. Você está comendo o livro, irmão? Não, irmão, eu li tudinho. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. As tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Eu concluo com você com o seguinte texto. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. Olha o que diz esse texto. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Amados, esse é você. Esse texto está fazendo menção de uma festa de casamento. E ele compara, assim como o noivo, como a noiva se prepara para a cerimônia de casamento, ele diz, assim você foi vestido, de salvação, de alegria. Esses somos nós. É interessante nós vermos, amados, e eu quero comentar isso para a nossa conclusão, que essa alegria ninguém tira de você, a não ser que você entregue, a não ser que você desista dela, a não ser que você decida abrir mão dessa alegria. Senão, ninguém tira de você. Pode ser a situação que for, a angústia que for, a vitória que for, a alegria do Senhor em você, ela é permanente. Porque Jesus fez essa oração. E essa oração foi feita ao Pai e ela está válida para você e para mim.
Irmãos, tem algumas situações e momentos na vida mais variados possíveis que nós passamos. Mas você já percebeu que uma pessoa, se ela está para morrer, ela sabe que vai morrer, normalmente ela diz, então, diga para minhas filhas que eu os amo. Normalmente não é isso? Você percebe que tem algumas coisas que estão muito acima daquilo que é passageiro. A pessoa normalmente não diz, diga que a chave do cofre está em tal lugar. As pessoas não dizem isso. Já percebeu ou não? A senha do banco é tal. O meu carnê do baú da felicidade está em tal gaveta. As pessoas não gastam tempo dizendo isso. Elas dizem aquilo que realmente importa. Eu amo fulano. Com isso, irmãos, a própria humanidade nos mostra que a Bíblia tem razão. Existe uma alegria superior às coisas terrenas. Desfrute dessa alegria. Alegria plena que há em Jesus, independente das circunstâncias. Ele mantém você seguro e confiante. Independente das lutas ou das vitórias, Ele mantém você confiante, seguro. Esse texto de João capítulo 17, ele faz alusão também à nossa morada celestial. João capítulo 15 fala sobre isso. E Jesus diz, vocês vão morar para sempre comigo na eternidade. Se alegre. Vamos usar o Thomas Multimídias, o testemunho dele. Imagine, está aí na expectativa de ir para a Alemanha e comer lá uns strudel e umas coisas lá e tal, e como que vai ser e como que não vai ser. Está feliz, não está? Está alegre. Aquela expectativa. Não, mas é que ele não sabe que amanhã ele tem prova de química. E daí, prova de que vai passar. Não, mas ele não sabe que ele vai ter que ir no dentista antes, vai ter que encarar o Paulino antes. Não, tudo bem, não, mas vai ter aquela agulha, aquele troço que atravessa o céu da boca, não tem problema, vai passar. Porque ele está indo viajar, ele vai dar uma ajeitada nos dentes. Você percebe que na nossa vida, tem que ir no dentista? Não, tomara que não, né? Mas você percebe que na nossa vida nós enfrentamos lutas, mas lá na frente está a vitória. E ela não está tão distante assim de você. Porque Jesus disse que a alegria que Ele nos prometeu, ela é permanente. Não importa se tem prova de química, se tem dentista com anestesia, a luta que for. A alegria de Jesus, ela é permanente em nós. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu convido você a ficar em pé, por gentileza.